Vamos falar um pouco agora do protocolo PPPoE, que é um protocolo de camada 2, apesar de muitas pessoas acharem que ele é um protocolo de camada 3. Ele é derivado do antigo protocolo PPP, quer dizer, ele utiliza o protocolo PPP, só que sobre Ethernet, que é o que a gente vem estudando nas aulas, que é o MEC. Tá? Quais são as características desse protocolo? Primeiro, ele utiliza encapsulamento. Tá? Toda vez que uma seção PPoE é fechada, ela é gerada um ID de túnel. Tá? Tudo que entra de um lado obrigatoriamente tem que sair do outro, porque é um túnel. Entra de um lado, sai do outro. Em questão de rede, ele entrega um IP para o cliente, que é um /32, por isso que as pessoas acabam pensando que ele é um protocolo de camada 3, mas não é. Tá? E por entregar apenas um IP para um cliente, ele impossibilita que um cliente fale com outro sem passar pelo roteador. Tá? E por ser um túnel também. E além de entregar o IP, ele pode entregar outras características, como DNS e algumas funções a mais. Outra função importante do PPoE é que ele suporta autenticação, tá? Com senha e criptografia, que é muito importante para a gente conseguir logar os clientes numa operadora. E por suportar a autenticação, ele suporta o RAIDs. O RAIDs é uma máquina, né, uma máquina virtual, uma máquina física que vai ficar na rede, que possui o banco de dados de todos os clientes para eles poderem logar. E em cima do RAIDs, ele também faz o controle de utilização, que é o controle de velocidade, utilização de banda do cliente. E você pode fazer a conexão e a desconexão remotamente através desse RAIDs. Vamos entender agora como que funciona a comunicação de um cliente, ou seja, um roteador do cliente pedindo uma autenticação PPoE via PPoE Server. Primeira coisa que a gente tem que fazer, assim que a gente já aprendeu sobre camada 2, é que o cliente não sabe onde está o servidor. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é um broadcast. E para ele fazer esse broadcast no PPoE, ele vai iniciar com um pacote chamado PAD. Esse pacote é para ele descobrir se tem algum servidor PPoE na rede. Então, ele vai fazer um broadcast, ou seja, colocar o MAC de origem dele com o MAC de destino todo F, para os equipamentos de Layer 2 poderem dar o flood, né, o broadcast nesse serviço, e quando houver algum servidor na rede, e se houver, aí sim o servidor vai responder com um pacote chamado PADO. Esse pacote é de oferta de serviço, ou seja, o cliente vai fazer a requisição. Tem algum servidor PPoE aí? Com PAD. E o servidor PPoE vai responder: tenho, eu estou aqui, esse aqui é o meu MAC. Esse é o pacote PADO. Após esse pacote ser enviado, o cliente vai enviar um pacote chamado PADR. Esse PADR é um request, ou seja, uma solicitação de conexão para o servidor PPoE. Aí, assim que o servidor PPoE receber esse pacote PADR, ele vai ele vai responder com o chamado PADS. Esse PADS é uma confirmação de sessão, ou seja, ele vai subir uma sessão para o cliente PPP com o ID. Lógico que nisso já teve autenticação, tá? Que eu vou falar depois. Após isso do PADS, o cliente vai pedir solicitação do LCP e PCP. Isso é solicitação de rede de camada 3, ou seja, IP, Gateway, DNS. Esses serviços de rede que são necessários para o cliente navegar. Para ver como que funciona isso aqui na vida real, por assim dizer, eu fiz uma captura de pacote de um servidor PPoE com cliente PPoE. Então aqui, ó, no pacote 8, nós temos o PAD, que a gente tinha falado, que é o cliente tentando falar com o servidor PPoE. Aqui embaixo a gente pode ver que o endereço de origem dele, o MAC, está preenchido, mas o endereço de destino está todo como F. Ou seja, o cliente está mandando um broadcast para a rede tentando descobrir se tem algum servidor PPoE. Aqui já no 9, um servidor PPoE que tem esse endereço de MAC recebeu essa solicitação e respondeu com o PADO. E ele respondeu para o endereço do cliente. Tá? Aqui está a questão do PPoE. O PPoE tag é o PADO. Tá aqui o PADO. Esse aqui é o nome do PPoE server e o nome do server name é esse daqui.
Após isso, a gente aprendeu que o cliente vai responder com o PADR, que é um Request de solicitação. Ou seja, o próximo pacote aqui é o PADR. O cliente solicitando para esse servidor PPoE uma requisição de túnel. Aqui já vem um Active Request, né? E já vem com os dois MACs, porque agora o cliente já sabe o destino para onde ele vai enviar o pacote. Ele sabe o MAC do PPoE Server. Após o cliente enviar esse PADR, o que vai acontecer? O servidor ele vai enviar um PADS, né, que é uma confirmação de sessão. Ou seja, ele vai enviar já um endereço de túnel para o cliente, que está aqui, ó, Session ID. Esse é o endereço do túnel do cliente. Depois que o cliente recebe o endereço de túnel dele, ele vai confirmar que ele recebeu isso e vai fazer a autenticação. Que o servidor PPoE vai exigir uma autenticação. E aqui está o cliente mandando a autenticação e aqui está o servidor aceitando a autenticação. Lembra que eu falei que tem criptografia no PPoE? Nesse caso aqui, na proteção de senha, eu não coloquei para a gente conseguir ver a senha sendo enviada no PPoE. Por outras maneiras, assim, normalmente eu não indico usar essa, a gente utiliza senha criptografada, que você não vai conseguir, mesmo capturando o pacote, verificar. Após o login ser feito, o cliente e o servidor PPoE vão negociar a camada 3, ou seja, o IP, DNS, e questão de camada 2 também o MTU, né, que é o pacote máximo que pode ser transmitido, o tamanho do pacote máximo. IPv6 ou qualquer outro protocolo que vai rodar no PPP. No caso aqui, nós temos um cliente recebendo o IP 10.64.0.255, tá? Ou seja, isso aqui é o cliente falando com o servidor. E aqui é o servidor confirmando, ou seja, desculpa, isso aqui é o cliente confirmando o servidor que ele recebeu esse IP. Tá? E máscara, e DNS, e por aí vai. Agora que a gente já aprendeu como o PPoE funciona, já viu a captura de pacote, de como funciona cada pacote, cada etapa, vamos para as configurações do equipamento. Aqui na topologia, nós temos um PPoE Server, o 01, nós temos o 02, nós temos um switch para representar que o broadcast não vai só para um lado, ele vai para os dois lados, e nós temos um cliente para fazer o PPoE. A primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar o PPoE Server. Então, nós vamos pegar o PPoE Server 01, está aqui, tá? Nós vamos fazer a configuração dele. Primeiro, nós vamos vir aqui na aba PPP, e vamos em PPoE Server. Em PPoE Server, nós vamos clicar em mais e vamos colocar o nome do nosso PPoE Server. Vai ser PPoE Server 01. E vamos selecionar a interface que vai responder para esse PPoE Server. No caso, é a interface 1. Nós vamos colocar a interface 1. Aqui em máximo MTU e máximo MRU, nós podemos deixar sem selecionar. Mas você também pode selecionar o máximo, que é o máximo pacote de transmissão. Keep Alive, Timeout, nós vamos deixar 10. Isso daqui é o tempo que o PPoE Server vai esperar para um cliente responder. E se o cliente não responder nesse tempo, ele vai desconectar o cliente. Tá? Aqui se pode logar um cliente só por vez, ou seja, não pode ter login duplicado. Tá? Vamos deixar aqui então para poder logar uma vez só. Um máximo de sessão e o PADO Delay. Você lembra que a gente falou do PADO, que é o tempo que o PPoE Server demora para responder uma requisição de cliente? Se você aumentar isso daqui, o PPoE Server vai aumentar o tempo que ele demora para responder o cliente. Isso daqui tem algumas utilizações, tá? E eu vou explicar para vocês depois. E aqui a autenticação. A autenticação PAP é a autenticação que você consegue ver a senha, ou seja, ela não vem criptografada, que foi aquela que a gente usou para verificar a senha quando capturamos pacote. Tá? Essas outras aqui, elas são criptografadas. Então, nós vamos deixar na sem criptografia. Tá? Aqui primeiro. Pronto, nosso PPoE Server foi montado. Porém, não está entregando IP, não tem login de cliente, a gente precisa fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o login do cliente. Aqui eu já tinha deixado criado, e dentro de Secret você vai clicar em mais, e aqui vai ter o login do cliente, o nome, a senha,
o tipo de serviço que é PPoE e o profile que ele vai logar. A gente ainda não mexeu no profile, mas você pode colocar isso daqui. Colocando ele, nós vamos agora para o profile. O profile é o que o cliente vai pegar quando ele logar nesse servidor PPoE. Então, primeira coisa, qual que é o IP local do servidor PPoE? Esse IP local não faz diferença qual seja aqui no MikroTik, tá? Então, nós vamos colocar 10, 99, 99 e 1. E para o remote address é o IP que o cliente vai pegar, tá? Esse IP que o cliente vai pegar, ele vai estar configurado em pool. Ou seja, você vem aqui IP pool e vai configurar uma range de IP para os clientes pegarem. E essa range, ela vai ser colocada aqui. Todo mundo que logar nesse profile, ela vai pegar o IP dessa range. O MikroTik vai controlar. Aqui o MikroTik está controlando, mas se você estiver usando o Radius pode controlar o IP e entregar o IP que seu cliente vai receber, e não seu MikroTik. Aqui também nós temos as configurações de IPv6, que eu não vou entrar para falar, e o servidor DNS. Nós vamos entregar para o nosso cliente aqui o servidor DNS 8.8.8.8, que é o do Google. E se você quiser, você pode colocar um limite também de velocidade para o cliente, mas normalmente isso é feito no Radius. O Radius entrega a velocidade do cliente, porque senão você tem que criar um profile para cada velocidade que você quiser. Ou seja, se você quiser criar um profile de 30 MB, você vai ter que colocar 30 MB aqui. E todo cliente só vai poder logar, todo cliente que tiver 30 MB só vai poder logar no profile de 30 MB, tá? Aqui na questão do protocolo, você pode colocar para usar o IPv6, não tem problema. O MPLS você pode tirar. A compressão, eu falo para você usar não, tá? Porque se você usar compressão acima de 200 MB, pode dar problema. 200 MB por cliente, tá? E a criptografia aqui, você pode deixar normal. Feito isso, nós acabamos de criar o nosso profile de PPoE. Quais são as diferenças aqui? Dentro do Secret, você pode falar o profile que o cliente vai logar. Então, se você não tiver um Radius, você pode criar um profile de 30 MB, um profile de 40 MB, de 50 MB e colocar no secret do cliente para ele pegar o IP. Ou se você quiser que um cliente pegue um IP específico e não de uma pool, você pode colocar o IP específico aqui. Beleza? Agora nós vamos configurar o lado do cliente. Vamos pegar aqui o cliente, está aqui. Para configurar o cliente, nós vamos colocar o PPP interface, tá? Mais PPPoE client. Nesse caso de service aqui e ACName é o nome do servidor, às vezes o tipo de servidor. Se você não colocar o tipo de servidor e não foi exigido lá em cima no seu PPoE server, vai logar normal. Mas isso aqui pode ser usado também para direcionar onde seu cliente vai logar. Você vai colocar aqui que ele vai logar no servidor com o nome tal. E ele só vai logar nesse servidor. Tá? Mas isso aqui não vamos usar agora. O user é GMJ. E a senha foi a senha que a gente tinha colocado lá, que era GMJ1234. Feito isso, vou colocar aqui o servidor para vocês verem. Dentro de interface, eu vou dar um OK. Eu fiz aqui, ele já ligou e já subiu lá no PPoE Server. Se a gente clicar duas vezes aqui, a gente consegue ver o status dele. Olha, ele pegou o IP 10.64.0255, o remote address, que é o remote do PPoE Server, está aqui. E a gente pode ver que agora no PPoE Server, que ele também fala, o cliente está logado há 21 segundos, o usuário tal, o MAC dele é esse, o MTU é tal, tá vendo? A hora que ele logou, o IP que eu entreguei para ele está aqui. Agora que a gente já viu que o cliente está ok, as configurações funcionaram, a gente vai partir para outra teoria, que é, lembra quando o cliente faz o PAD, ou seja, ele faz a solicitação do PPoE Server, ele manda um broadcast, e se tiver mais de um PPoE Server nesse broadcast, ou seja, nessa camada 2, os dois vão receber esse pacote. E o que vai acontecer? O que responder mais rápido para o cliente é onde o cliente vai subir. Então, se você colocar dois PPoE Servers na mesma camada 2, isso serve como redundância e também serve como balanceamento de cliente. Ou seja, vamos pegar um exemplo de uma MikroTik, uma 1009. Se você tiver duas 1009, os seus clientes eles vão se balancear entre esses MikroTiks sozinhos, porque quando um servidor PPoE tiver com o processador
um pouco mais elevado que o outro, o que tiver com o processador menos usado vai responder a solicitação primeiro, então o cliente vai subir lá. E se um servidor PPoE cair, os clientes vão subir no outro servidor PPoE, porque ele vai ser o único que vai responder, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês que isso realmente acontece. Vamos pegar o nosso servidor aqui, nosso cliente PPoE, e eu vou desligar o PPoE dele. Eu desliguei o PPoE do cliente e eu vou subir esse outro servidor aqui, o PPoE Server 02. O PPoE Server 02, aqui nós temos o 02 e o 01. Tá? Eles estão com a mesma configuração, porém, o 02, o IP dele é o 65 e não o 64, e no profile dele tem o 99.2 e não 99.1. Essa é a diferença, e o nome também é diferente. Assim que eu ativar o cliente aqui, ó, ele vai subir algum servidor. Ele subiu no 2. Se eu tirar ele do 2, ele sobe no 1. Tá vendo? E aqui tem outra coisa muito interessante também. Eu posso pegar no servidor, lembra que eu falei disso aqui do PADO Delay? Esse PADO Delay, ele vai atrasar o tempo de resposta que o servidor vai responder ao cliente, é uma requisição de PPoE. Se você tiver algum equipamento que é muito mais potente que o outro, ou seja, está respondendo ao PPoE muito mais rápido, você quer atrasar esse PPoE, você pode mexer nessa requisição aqui, ó. Ele vai dar um delay de 5 milissegundos para responder. Então, esse PADO, se eu mexer nele, eu vou atrasar em milissegundos o tempo da resposta do servidor para o cliente. Eu vou colocar aqui 10 milissegundos para vocês verem como funciona. Eu vou dar um apply e vou vir aqui em interface. O cliente eu vou desconectar. Ele estava no servidor 1. Conectei de novo. Subiu no servidor 1. Desconectei, conectei de novo. Subiu no servidor 1. Por quê? O servidor 1 está respondendo com 10 milissegundos a menos do que o servidor 2. E isso automaticamente ele é ajustado quando tem mais clientes de um lado que o outro. Se o hardware for o mesmo, o uso for o mesmo do CPU. Porque o que importa é o PPoE que responder mais rápido. Mesmo que esse PPoE aqui esteja com 10 milissegundos de atraso, mas esse outro PPoE tiver com muito cliente logado e a CPU aqui for alta, esse aqui ainda vai responder mais rápido. Tá? Mas aí você vai ter que fazer uma engenharia para ver quanto tempo vai ser bom para os dois ficarem equilibrados.